Nós temos a região entre a curva y igual a arctangente de x, a reta y igual a π sobre 4 e o eixo y, que pode ser encarado como a reta x igual a zero. Primeira coisa, sim, você precisa saber qual é o gráfico de arctangente de x. É muito importante que você conheça seu comportamento assintótico quando x tende a mais e a menos infinito. Nós temos aqui então y igual a arctangente de x, e é uma curva que tende a π sobre 2, quando x tende a mais infinito, e a menos π sobre 2 quando x tende a menos infinito. Temos aqui a reta y igual a π sobre 4. E a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a área dessa região, que vai te abrir duas possibilidades. Ou você calcula essa área com seus retângulos infinitesimais na vertical, ou com eles na horizontal. No caso, nesse primeiro caso aqui, a base desse retângulo é igual a dx, e a base deste aqui é igual a dy. Qual desses dois métodos é melhor? Caso você utilize uma integral com dx, uma integral em x, a sua função de cima será a reta y igual a π sobre 4, até aí tudo bem. Porém, a função de baixo é igual a arctangente de x. Você precisará saber qual é a integral de arctangente de x. A integral de arctangente de x é calculada utilizando integração por partes. Eu te garanto que essa integral não é nada fácil. Talvez uma ideia melhor seja calcular a área utilizando esses retângulos na horizontal, ou seja, integrando com relação a y. Vamos ver se esse é o caso. Esboçando nossos retângulos infinitesimais, nós temos a base dy, a função da esquerda é a reta x igual a zero, e à direita nós temos não mais um arctangente, mas a função tangente de y. Isso porque se y é o arco cuja tangente é x, a tangente de y é igual a x. Portanto, temos também aqui a função à direita, tangente de y, e o intervalo de integração que vai de zero até π sobre 4. No nosso item A, a área é dada pela integral de 0 a π sobre 4 da função da direita, tangente de y, menos função da esquerda, 0, dy. E aqui sim, nós temos uma integral conhecida. A integral da tangente pode ser escrita de duas formas diferentes, ou menos ln de cosseno, ou ln do módulo da secante. Ambas as formas são equivalentes. Portanto, nós ficamos com menos ln de módulo de cosseno de y, variando de 0 a π sobre 4. Portanto, menos ln de cosseno de π sobre 4, menos ln de cosseno de 0. ln de cosseno de π sobre 4, ln de raiz de 2 sobre 2, mais dois sinais de menos aqui, ln de cosseno de 0, que vale 1. E ln de 1 é igual a zero. Portanto, nós temos uma área igual a menos ln de raiz de 2 sobre 2. E acredite, essa área é positiva, como deveria ser. Áreas são positivas. Você pode colocar esse valor na calculadora para conferir, ou então utilizar uma propriedade de logaritmos, passando esse sinal de menos aqui para o expoente, ficando com ln de raiz de 2 sobre 2 elevado a menos 1. Lembrando que elevar a menos 1 é o mesmo que inverter essa fração, e 2 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2. Esse valor é aproximadamente igual a 0,347. Agora que já temos a área, vamos passar para o cálculo do volume, rotacionando essa região em torno do eixo y. Rotacionando essa região em torno do eixo y, nós teremos o seguinte sólido. Temos aqui o nosso sólido e podemos esboçar um disco infinitesimal com a seguinte orientação, sendo que o seu raio é a distância entre a curva em laranja e o eixo y, ou seja, a distância entre x igual a tangente de y e x igual a zero. Portanto, o raio é igual a tangente de y. A área desse disco, que é igual a πr ao quadrado, fica π tangente ao quadrado de y. Sendo assim, o seu volume pode ser calculado pela integral de 0 a π sobre 4 da área do disco, π vezes tangente ao quadrado de y, dy. Sabendo que tangente ao quadrado de um ângulo é igual a secante ao quadrado desse ângulo menos 1, uma identidade trigonométrica que será utilizada nesse processo de integração, nós ficamos com π vezes a integral de 0 a π sobre 4 de secante ao quadrado de y menos 1 dy. Integral de secante ao quadrado é igual a tangente, e integral de 1 é o próprio y, ficando assim π vezes tangente de π sobre 4 menos π sobre 4, tudo isso menos a substituição do limite inferior, que dá zero. Tangente de π sobre 4 é igual a 1, e distribuindo π em ambos os termos, nós ficamos com π menos π ao quadrado sobre 4 unidades de volume. E está aqui o volume do nosso sólido.